Olá, seja bem-vindo à nossa escola de adoração e serviço. Estamos de volta. Bom ter você conectado conosco. E queremos realmente abrir um canal de comunicação para que você possa tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, pedir esclarecimentos e também acrescentar à nossa escola sugestões, ideias e direções. Por exemplo, eu disse no início que o nosso alvo era que você pegasse as Escrituras Sagradas e estudasse, e nós não estaríamos dando os textos, publicando, para que você pudesse, com empenho, poder estudar. Mas aí eu recebi um pedido de uma mãe, a Aline Werneck. Ela me disse: Pastor, pensa comigo, estou cuidando aqui dos meus filhos, tenho um lar para cuidar, para administrar, estou muito interessada, de fato, em participar da escola, e se você colocasse o texto, ia facilitar tanto para pessoas como eu, como mãe, que tem tantas coisas para fazer. Eu quero aprender as Escrituras Sagradas cada vez mais, conhecer cada vez mais. Um pedido de uma mãe não pode ser recusado. Eu tenho me esforçado, então, para colocar os textos, para que você possa interagir. Então, traga sugestões para a nossa escola de adoração e serviço, melhore o nosso canal, porque você faz parte desta unidade. Vamos, então, a mais um passo nesta próxima aula que estamos dando aqui agora, para que você possa estudar as Escrituras Sagradas. O alvo desse nosso estudo é compreender que o estudo dos 66 livros que estão aqui na Bíblia tem um só propósito do coração de Deus: experiências, doutrinas, milagres, ensinos, anjos chegando, visões, revelações, profecias, com um só objetivo: Deus dispensar a si mesmo para dentro da humanidade, para revelar no universo, no multiverso, a sua glória neste mundo criado por Ele. Você faz parte deste projeto de Deus. Nós queremos começar lendo um texto das Escrituras Sagradas. Eu separei vários textos aqui hoje. A aula de hoje é um reforço para tudo aquilo que nós já falamos. Vamos trazer vários textos, porque o principal, como eu disse, não é só um conhecimento, mas é ter de fato a revelação, a experiência profunda. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz assim: Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Nós temos muita dificuldade para compreender esta verdade, esta revelação. Como nós mostramos, nós somos esta tricotomia: espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós já aprendemos nas aulas passadas, que você está conectando, as funcionalidades de cada uma parte do nosso ser. Nós terminamos como compreendendo melhor o Espírito, que é o endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? Então vamos ler alguns textos hoje para reforçar esta verdade e você compreender esta unidade no Espírito. Alguns textos vão nos ajudar a quebrar esta casca religiosa, essa cultura maligna que nos tira do alvo principal, que é realmente deixar esta unidade do Espírito fluir dentro do nosso coração. Nós temos vários textos para compartilhar contigo hoje. Na antiga aliança, Deus se manifestava de diversas maneiras, né? Ele, por exemplo, já apareceu como 3 pessoas lá na antiga aliança. Ele se manifesta como um anjo, são chamados teofanias, manifestações visíveis de Deus. Nós temos, por exemplo, né, na antiga aliança, se alguém quisesse ter relacionamento com a glória e com a presença de Deus, era no templo que ele tinha que ir, ou no tabernáculo. E lá no Santo dos Santos, como nós mostramos, e você está vendo esta realidade no tabernáculo, vinha uma fumaça, uma nuvem sobre o Santo dos Santos. Lá estava a glória de Deus. Tudo isso são teofanias, manifestações da presença de Deus. Mas esta é a antiga aliança. Na nova aliança, Jesus disse: eu vou destruir este templo, falando daquela construção que os judeus tinham feito, onde a arca de Deus deveria ter estado, e ali havia a manifestação de Deus. Eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou reedificá-lo. Ele disse isso não falando do templo físico, natural, lá em Israel, mas do seu próprio corpo. Ou seja, eu vou levar este corpo para a sepultura, e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Falando de fato esta verdade espiritual, que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, 16, estamos reforçando alguns textos das Escrituras para caminhar um passo a mais com você hoje. Diz assim:
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Preste atenção. Compreender esta verdade é fundamental para a sua espiritualidade. Compreender essa verdade é fundamental para o seu crescimento espiritual. Praticar esta experiência é a coisa mais importante que você tem que fazer na vida cristã. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo? É nesse caminho que estamos, não só para uma informação, mas enquanto você não tiver revelação, nada disso vai mudar. Lá em Coríntios nós mostramos que a igreja estava vivendo uma carnalidade completa, não conseguiam viver uma espiritualidade do padrão que Deus havia estabelecido, e o motivo era um só. Eles não estavam tendo o foco nesta verdade que eles já tinham sido informados. Ou seja, eu tenho a informação, mas eu não tenho a revelação. Quando eu tenho a revelação, isto muda tudo na minha vida. O alvo de Deus é que você tenha revelação. Não, eu pergunto para você, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós compartilhamos acerca do Espírito, alma e corpo. O endereço de Deus nós falamos. Onde Deus vem morar? Deus vem morar e habitar no nosso espírito. Olha que sensacional. Você é morada de Deus em espírito. Vamos ver mais uma verdade bíblica, um texto que Jesus falou. Eu quero que você veja esse texto aqui agora, junto comigo nas Escrituras. Jesus falou assim, e eu compartilho com você neste momento. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, o endereço de Deus é morada, é habitar. Como eu estou aqui habitando na minha casa, você também tem que compreender que Deus tem um endereço, o teu espírito. Deus faz morada no teu espírito. E aí existe uma unidade. Efésios capítulo 2, olha esse texto, para reforçar essa verdade. Diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, o fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para morada de Deus no Espírito. Então, veja nessa tricotomia que nós temos aqui nesse nosso quadro, vamos permanecer com ele sempre ali, para que você possa caminhar conosco. Onde Deus habita, morada de Deus no Espírito. Deus vem habitar no teu Espírito. Tem muitas coisas que nos desviam desta verdade. E aí, olha só, algumas coisas que podem nos desviar dessa verdade, constantemente ficamos. Primeiro, a nossa liturgia, os nossos cultos, né? Nós nos reunimos e, às vezes, canções que ministramos, não compreendemos as verdades que estão ali. E aí, como é que funciona isso? Então, mais ou menos assim, a gente vem no culto e cantamos uma canção, por exemplo, vem, Senhor, encher este lugar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó, vem. A gente chama vem. Então parece que, quando nós nos reunimos, Deus não estava lá. Deus não estava aqui. Nós nos reunimos na igreja para que Deus venha, não compreendendo a dinâmica dessa doutrina que você vai aprender hoje. Então, às vezes, quando nos reunimos no auditório da igreja, porque a palavra de Deus é clara, e você vai ver comigo hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não existe um local mais onde que nós podemos dizer que é casa de Deus. Lá na antiga aliança, lá no tabernáculo ou no templo, poderíamos dizer: a glória de Deus está habitando ali. Mas a glória de Deus hoje habita neste corpo, no teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E isso vai revolucionar a sua vida. Isso vai melhorar a sua vida espiritual. Isso vai te trazer um crescimento espiritual quando você compreender em plenitude essa verdade espiritual de Deus. Então, texto das Escrituras Sagradas nos ajuda a ver essa verdade, porque a verdade liberta de quê? De algumas confusões que nós temos na nossa mente. Então, quando eu falo a nossa liturgia, nos reunimos no auditório, achamos ou que Deus está lá, nos reunimos no auditório, achamos que Deus não está lá e que precisamos chamá-lo para que ele venha. Não entendendo a dinâmica da doutrina que você vai compreender. Então, às vezes, a nossa liturgia, os nossos cânticos... Então, olha só,
Aí, de repente, nós cantamos esse cântico, né? Vem, Senhor, encher este lugar. Há um outro cântico que vem, eu não preparei os cânticos aqui, deveria ter preparado cânticos, porque agora eu estou tentando lembrar de alguns cânticos, né? Mas outro cântico que nós cantamos, né? Vamos ver. Cristo em mim, ó que prazer, que gozo sem fim. Então, pera lá. Cristo está em mim? E se ele está em mim, por que eu estou chamando para que ele venha? Aí fazemos essa confusão toda na nossa vida espiritual. Ele está aqui? Ele está em mim? Às vezes cantamos cânticos que ele já está presente. E aí depois, logo em seguida desse cântico, cantamos outro cântico para que ele venha. Isso faz uma confusão na nossa cabeça e isso, de uma certa maneira, nos tira um pouco do foco. Ah, não podemos cantar esses cânticos? Nada, não perca a poesia. Tem pessoas que, por exemplo, quando tem essa revelação que Cristo está em nós, se recusa a cantar qualquer cântico para que ele venha. Não compreendendo aí, é desequilíbrio, não compreendendo as Escrituras Sagradas, não compreendendo a revelação de Deus. Eu vou mostrar um texto para você. Observe só esse texto que é muito interessante, de Efésios 4, verso 6. Olha o que diz. Existe, falando de Deus, existe um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Olha que maravilha, queridos. Um só Deus e Pai, repetindo, fica o texto aí para você ver. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então olha só, o que Deus fala pelo Espírito Santo revelado nesse texto. Um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E você então compreende essa verdade espiritual. É uma coisa maravilhosa, olha só. Sobre, há uma experiência com Deus sobre, há uma experiência com Deus por, há uma experiência com Deus em. Muitas das vezes nós buscamos essa experiência sobre e nos esquecemos que ele está em nós. O fato de estarmos buscando uma experiência sobre nós não anula a verdade que ele está em nós. O fato de buscar uma experiência sobre nós, em nós, não anula a verdade que ele é por nós. Então, é importante você ver essa dinâmica, porque funciona mais ou menos assim nesse outro versículo. Como eu disse, essa aula é uma aula de fundamentos das Escrituras Sagradas. E atendendo o pedido dessa mãe, estamos colocando os textos aí para que você possa nos acompanhar realmente vendo as Escrituras, que não é o que eu estou inventando, está nessas Escrituras Sagradas. Veja só esse texto das Escrituras Sagradas, que ele fala uma coisa, em Colossenses 3,3, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha de novo que eu vou repetir o texto. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que ele está falando? Que nós morremos para o pecado, que nós morremos para esse mundo, que não andamos como na visão que você vê da tricotomia, nós não andamos mais firmados na nossa capacidade, no nosso poder. Nós não andamos pela nossa alma. Agora nós andamos de fato, como esse texto que você está vendo, andamos de fato pelo Espírito de Deus, que habita em nós. Não andamos pelo corpo, não andamos pela mente, andamos pelo Espírito. Então, morremos, quando fala de morte, não é a morte física, é a morte para o eu, é a morte para a alma, é a morte do negar a si mesmo e deixar que o Espírito possa controlar. É isso que as Escrituras Sagradas estão falando para que você compreenda. Então, o texto de Colossenses já está mortos. Olha só, trouxe uma ilustração aqui para você. Já está mortos. Essa ovelhinha aqui é você, dá para ver? Olha, vou esticar um pouquinho mais aqui o braço para perto da câmera. Ó. Já está morto, isso aqui é você. Você já está morto e a sua vida está em Cristo. Olha aqui, está aqui em Cristo. Escondida em Deus. Olha que maravilha. É assim que nós vivemos a nossa vida espiritual quando cremos. Um Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Olha só que maravilha. Vou mostrar para você. Olha, aqui está você. Em Cristo. Você está em Cristo. Escondido em Deus Pai. Que maravilha! É assim que vivemos a nossa vida espiritual. É isso que o Colossenses 3,3 está nos afirmando. Então preste atenção. Deus vem habitar, ele vem habitar no nosso
nosso espírito. Observe esta figura que nós temos aí sobre corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Como é que quando nós nos convertemos, quando nos entregamos a Deus, ele vem habitar no nosso espírito. E aí nós nos tornamos um mesmo espírito com Deus. Na medida que o espírito habita em mim, olha só, a alma tem essa vontade que você está vendo aí. Está vendo só? Olha só. A alma tem essa vontade que você está observando. Ela tem vontade, tem intelecto, tem emoções. A alma ela funciona de fato como um mordomo. Então, por exemplo, eu posso me abrir para o espírito ou eu posso me abrir para a carne. E aí você entende essa luta que nós temos? Os desejos da carne desequilibrados, as nossas concupiscências, a nossa alma que se incha e o espírito. Quem vai controlar a tua vida? O espírito ou a carne? Constantemente nós ouvimos textos das Bíblias que falam: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não é isso? Você já viu isso aí na Bíblia. Então o que é que acontece? Eu preciso andar no espírito. Eu preciso viver no espírito. O que que significa? Ou eu, com a minha alma, cedo à minha carne, ou eu, com a minha alma, cedo ao espírito. Deus quer que você venha ceder ao espírito constantemente. Para isso, tem que ter essa revelação de que você é templo do Espírito Santo. A alma ela funciona assim. Você abre então a sua vontade ao Espírito e o Espírito vai fluir. Jesus falou: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Na antiga aliança, Deus estava fora. Então, no Antigo Testamento, eu tinha que dizer: ó Deus, venha sobre mim. Ó Deus, nós buscávamos Deus do lado de fora. Ou lá no templo, né, no tabernáculo. Mas agora, na nova aliança, não. É do teu interior. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, e do teu interior vai fluir. Agora vai fluir. Então, não é mais só Deus no alto e sublime trono, é Deus morando, habitando no teu coração, no teu espírito. Essa verdade espiritual de textos que as Escrituras trazem, como diz 1 Coríntios 6,17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Esta unidade é que você vai compreender hoje aqui comigo das Escrituras Sagradas. Porque Deus, olha só, esse texto é importante que eu vou mostrar para você em Atos, livro de Atos 17, olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha só, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Mas ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração a todas as coisas. Então, olha só, antes de passarmos a sequência deste versículo, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Nós estamos falando de coisas que de fato atrapalham a nossa vida espiritual. Uma delas é a liturgia. A nossa liturgia atrapalha quando nós pensamos, né, que Deus está habitando, então, lá num templo específico, e aí nós teremos que ir lá naquele lugar, que é lá que Deus habita, lá no auditório que pertence à igreja, ou lá naquele templo. Não, isso é na antiga aliança, isso não existe mais. Você depois vai entender a importância da igreja. Ah, então eu não preciso reunir com ninguém? Você é templo, não é igreja. Igreja é a reunião dos filhos de Deus. Você é igreja na medida que em todo momento você está conectado com o Espírito Santo e unido a todos os filhos de Deus em todas as épocas, presente, passada e futura, numa dinâmica espiritual chamada a Igreja Universal de Deus. Não estamos falando de uma denominação, estamos falando de uma doutrina. Então esta é a verdade espiritual, esta é a verdade de Deus, você está unido. Deus não habita mais num lugar, é importante, presta atenção. Esta nossa aula tem o objetivo de mostrar esses textos das Escrituras para quebrar na sua mente. Sim, eu espero que a palavra de Deus quebre na sua mente esses impedimentos de vermos a glória de Deus como ela realmente precisa ser vista e ser compreendida pelo Espírito Santo na sua vida e pelo seu Espírito. Então, o texto diz: Deus não habita. Agora, olha a sequência do versículo. Diz mais ainda. E de um só ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, olha só. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós,
porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, nele vivemos, nos movemos e existimos. Que maravilha, meu Deus! Olha só, para buscar a Deus, olha só, como é que eu busco a Deus? Deus, lá no alto de monte, eu preciso ir lá no alto do monte para buscar Deus que vem lá do alto? É verdade que Deus venha sobre nós, mas é uma experiência que você depois, mais à frente, vai compreender. Mas o principal é que Deus habita em você. Eu não preciso mais subir ao monte para buscar a Deus lá, vindo de algum planeta, de algum lugar. Não, 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 não. É dentro em mim, é Cristo em mim. Esta comunhão no Espírito, esta verdade espiritual. Então vamos destruir essas fortalezas religiosas que te impedem de ter essa comunhão íntima. Eu vou mostrar nesse texto que diz, olha só, nele movemos, vivemos, movemos e existimos. Ele não está longe de ninguém. Não é o universo que tem Deus, é Deus, como se fosse assim, olha aqui, ó. Esse é Deus que tem todo o universo. Dá para me entender? Nós nos movemos e existimos nele. Aleluia! É a presença dele nesse momento aqui, ó, nesse momento ali, ó. Você está se movendo nele. Ninguém pode fugir. Se eu subir aos céus, ele está. Se eu for no profundo do mar, ele está. Como fugirei da glória e da face de Deus? Ó, meu querido, esta é uma revelação maravilhosa. E aí, nós queremos firmar esse texto que agora que você está vendo aqui de 1 Coríntios, que fala esta verdade fundamental hoje aqui, que diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E ele completa dizendo agora assim, olha, aquele que se une ao Senhor se torna um mesmo Espírito com ele. Ó, verdade santa e maravilhosa. Agora olha só essa ilustração que eu vou trazer para você aqui. Vou afastar a Bíblia aqui um instantinho para você ver. Então olha só como é que funciona isso. E essa é uma verdade espiritual. Esse aqui é você, tá certo? Como na figura que você vê, corpo, alma e espírito. Então imagine que esse líquido aqui é o seu espírito, tá ok? Lógico, por favor. Se é espírito, não é mais matéria. Em nenhum nível. Tem algumas pessoas que acham que o mundo quântico, que eu gosto demais, eu não sou físico, mas eu sou curioso. Eu estudo bastante física, eu me encanto pela física quântica. Mas tudo que é quântico não é espírito. Eu quero dizer que o espírito não é matéria. E aí você vai compreender. O meu espírito você não pode ver. Você não pode contemplar o meu espírito aqui agora. Se você diz, o que faz parte do meu espírito? Por exemplo, a minha consciência. Olha aí. Você está vendo na figura. Você pode ver minha consciência? Será que pode me levar, por exemplo, para algum laboratório e lá eles vão fazer um exame, vão achar minha consciência? Não vão. É invisível. O amor é invisível. Ninguém pode ver o amor. A própria dor, por exemplo, é invisível. Tem um monte de coisas invisíveis. Há um mundo invisível. O nosso espírito, ele é invisível. Ele habita neste corpo. O meu espírito humano habita nesse corpo e é invisível. Ninguém pode ver minha consciência. Ninguém. Pegar um exame e dizer assim, olha, pega um exame, aí chega assim e diz, olha, tá vendo só, Renato? A sua consciência diz que você naquilo ali não está correto. Que você está sendo hipócrita naquela hora. Ou que você, então, está realmente falando a verdade. Não. Ninguém pode ver. No espírito, é invisível. A Bíblia fala que Deus é espírito. O único Deus sábio, imortal, invisível, mais real. Está na Bíblia escrito. Ao Rei eterno. A honra, a glória e o louvor. Invisível, Deus é espírito. E nos movemos e existimos nele. Ele criou a matéria. E ele tem todo o poder nos céus, na terra. Ele governa todas as coisas. Então nós precisamos entender essa realidade. Então olha, aqui está você. Compreendeu? Então, apenas como uma metáfora, você é este suco de uva que está aqui. Esse espírito, é o teu espírito. Aí, olha só na figura, quando você se converte, Deus vem habitar aonde? No seu espírito. Então, olha só. Você está aqui e Deus vem habitar no seu espírito. Olha, o Espírito de Deus agora habita no seu espírito. Aqui agora tem esta verdade. Olha só a verdade.
É só para não entornar, tá bom? Mas qual é a verdade? A verdade é que agora o Espírito de Deus, aquele que se une com Deus, se torna um mesmo Espírito com Ele. Tem como separar? Não tem. Aquele que se une com Deus se torna um mesmo Espírito. Essa aula, com todos esses textos, é para reforçar, quebrar, destruir com a casca religiosa, com a casca cultural, com os focos errados, que você agora preste atenção nisso aqui. É o que a Bíblia afirma, não sou eu. Eu espero que você tenha revelação neste momento, de que neste exato momento, o Espírito Santo veio habitar em mim, e eu e o Espírito de Deus nos tornamos um mesmo Espírito. Eu não sou Deus. Preste atenção, não entre neste engano. Então agora eu sou Deus. Não. O Espírito de Deus e o meu Espírito habitam juntos. Eu não posso mais fazer essa separação aqui. Só Deus pode. Mas é isso que a Bíblia fala, que existe tá amalgamado, unido, misturado, olha só, uma coisa só. É a Bíblia que diz que é um só Espírito. Que maravilha! Se você prestar atenção nesta verdade, haverá uma revolução na sua vida espiritual, nesses textos que nós estamos mostrando hoje para você, que eu digo como um reforço. E aí você entende que diz que a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tende necessidade que ninguém te ensine coisa alguma, mas como a sua unção é verdadeira e te ensina todas as coisas, e é verdadeira, e como ela vos ensinou, nela você deve permanecer, nessa unção do Espírito Santo que habita em você, dentro de você. Olha só, por isso, tua vida está escondida em Deus, Cristo está em você. Nesse momento, eu quero convidar você, o nosso tempo já está caminhando para o final nessa aula, tão rápida, né? Mas as nossas aulas, ela tem um tempo limite aqui para que você possa absorver, praticar. Olha que maravilha. Você e Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, é porque nós nos perdemos muitas das vezes nesta comunhão, nesta verdade aqui, ó. Um só Espírito. Então, nesse momento, o meu espírito humano e o Espírito de Deus é uma mesma coisa. Se eu paro para entender essa revelação, é para se arrepiar, é para se empolgar. É como Paulo disse, é para se ajoelhar e adorar e dizer, meu Deus, a tua glória está habitando dentro de mim neste momento, o teu Espírito está habitando em mim. Eu não preciso mais ir alto do monte para buscar a Deus, eu não preciso ir para o profundo do mar para buscar a Deus. Ele está habitando nesta hora em mim, graças ao sacrifício eterno, o véu se rasgou, e eu tenho acesso à glória e à presença de Deus. Este é o grande milagre da tua existência, da sua vida espiritual. Este é um reforço desse texto. Esta aula é reforçando esse texto. Somos o mesmo Espírito com Deus e você tem a comunhão com Deus. O que você está precisando? De força? Fluirá do teu interior. Pastor, é errado então buscar do alto? Não, não é errado, porque nós vimos na doutrina bíblica, nós nos movemos e existimos. Ele é sobre nós, Ele é por nós, Ele é em nós. Mas eu não posso perder o foco, vivendo no Antigo Testamento, só buscando fora, só buscando aquele que é por mim. Não, é dentro de mim, é no meu espírito que Ele habita. Então nesse momento, o que você precisa de força? Cristo em vós, Ele tem força para te dar. O que você precisa agora? De alegria? Cristo em nós, é a nossa alegria, Ele vai quebrar as fortalezas. O que você precisa agora? Vencer o medo? Cristo em nós, autor da fé, virá com ousadia e liberará uma unção de fé sobre a sua vida. O que você precisa agora? De esperança? As circunstâncias estão te pressionando a mente, te oprimindo. Uma só coisa. Cristo em nós fluindo. A presença de Deus na tua vida. Isso se chama superabundante graça de Deus na nossa vida. Eu quero convidar a você a, neste momento, a dobrar o teu joelho, a adorar a Deus, a glorificar. Quando faço assim, é porque reconhecemos que Ele é maior. Mas Ele está em mim. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias. Esta presença é maior que toda crise que o mundo possa estar enfrentando. Essa presença em você é maior que todos os homens que se levantam contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa presença em você é maior que qualquer circunstância que possa se levantar. Perseguições, perigos, nudez, angústia, nada dessas coisas te separa dessa unidade do amor de Deus que está em você. Comunhão com o Espírito. É preciso que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que a comunhão seja com
todos. E na medida que você entende essa unidade do Espírito, meu querido, uma revolução está acontecendo na sua vida. Acorde amanhã, durma esta noite, ande, sabendo eu e o Espírito de Deus somos uma unidade só. Deus está habitando em mim. É o mesmo Espírito. É Ele que vai separar a alma do Espírito. É Ele que vai trazer, só Ele pode separar essa realidade aqui agora. Nós estamos tendo que terminar nossa aula. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Eu espero que Deus possa estar na sua vida. Quero receber no espaço para bate-papo aí do YouTube. Faça suas perguntas. Eu vou procurar responder a você aqui nas próximas aulas. Dúvidas que você tenha, queremos compartilhar. Aliás, eu vou dar um número para você. Este é o número do meu celular que vai aparecer aqui embaixo. Você possa anotar este número do WhatsApp e mandar também, se você quiser, com perguntas, escrevendo Escola de Adoração e Serviço. Só lembrar que o meu número de telefone está na rádio, está na igreja, chegam muitas mensagens. Só hoje eu vi ali, tinha mais de 1000 mensagens não lidas, né? Então, sempre que for urgente, bota um oi para que ela possa... Não bota 300 oi ao mesmo tempo não, que não adianta. Bota um oizinho só, ela sobe. Daqui uma hora você bota outro oi para ela subir, para a gente procurar. Pelo espaço do bate-papo aqui vai ser mais rápido, porque a gente possa ler para responder. Mas nos mande sugestões e esteja participando conosco deste momento. Eu quero terminar orando por você, orando por nós. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito, no final dessa aula que estamos aqui tendo, traga uma revelação profunda, que o nosso Espírito com o Teu Espírito é uma mesma coisa habitando dentro de nós neste momento, ó Pai, para que haja realmente revelação, para que todas as barreiras sejam quebradas e possamos viver essas verdades espirituais em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Privilégio ter você junto a nós.